A antropologia biológica é um campo da antropologia dedicado ao estudo da dimensão evolutiva, genética, ecológica e corporal da espécie humana, investigando como fatores biológicos interagem com ambientes naturais e contextos históricos para moldar a diversidade humana ao longo do tempo. Diferentemente de perspectivas antigas que buscavam classificar seres humanos em tipos raciais hierarquizados, a abordagem hoje considerada cientificamente equivocada e eticamente problemática, a antropologia biológica contemporânea entende a variação humana como resultado de processos adaptativos complexos, contínuos e dinâmicos, profundamente entrelaçados com cultura, migração, seleção natural e transformações ambientais. Seu objeto central é compreender o ser humano como organismo evolutivo, mas um organismo singular, cuja história biológica não pode ser separada de sua história simbólica e social. Isso significa que a antropologia biológica não estuda apenas ossos, genes ou fósseis. Ela investiga trajetórias populacionais, padrões de crescimento e desenvolvimento, adaptações fisiológicas ao clima e à altitude, evolução do cérebro, surgimento da linguagem, relações com outros primatas e interações entre biologia e cultura. Trata-se, portanto, de um campo interdisciplinar que dialoga com genética, paleontologia, arqueologia, medicina, ecologia e primatologia. Um de seus eixos fundamentais é a paleoantropologia, responsável por reconstruir a história evolutiva da linhagem humana a partir do registro fóssil. Essa área investiga espécies ancestrais como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis, procurando compreender quando surgiram características como bipedalismo, aumento do volume craniano, uso sistemático de ferramentas e comportamento simbólico. A evolução humana não é vista como uma escada linear rumo ao presente, mas como uma árvore ramificada, cheia de experimentações adaptativas, coexistências e extinções. Outro eixo central é a genética de populações humanas, que examina como mutações, migrações, deriva genética e seleção natural contribuíram para a distribuição atual das características biológicas humanas. Estudos genômicos demonstram que a espécie humana apresenta altíssima proximidade genética interna e que a maior parte da variação ocorre dentro das próprias populações, não entre elas. Essa constatação desmonta a ideia de raças biológicas humanas como categorias naturais estáveis, substituindo-a por uma compreensão populacional e histórica da diversidade. A antropologia biológica também investiga adaptações fisiológicas específicas, como a tolerância à lactose em populações pastorais, a resistência à hipóxia em habitantes de grandes altitudes andinas e tibetanas, ou variações na pigmentação da pele associadas à radiação ultravioleta. Esses exemplos revelam que a biologia humana é plástica e responsiva ao ambiente, resultado de processos evolutivos relativamente recentes na escala temporal da espécie. Outro campo importante é o estudo do crescimento e desenvolvimento humano, que analisa como nutrição, condições sociais, doenças e estresse ambiental influenciam a formação corporal. A biologia humana não é apenas registro histórico inscrito no corpo. Diferenças de estatura média entre populações, por exemplo, muitas vezes refletem desigualdades socioeconômicas persistentes e não predisposições genéticas fixas. A primatologia, por sua vez, contribui para compreender o comportamento humano por meio da comparação com outros primatas, especialmente chimpanzés, bonobos e gorilas. Essas comparações ajudam a identificar quais aspectos da cooperação, da agressividade, da sexualidade e da organização social possuem raízes evolutivas profundas e quais emergem de contextos culturais específicos. A antropologia forense representa outra aplicação relevante do campo, utilizando conhecimentos osteológicos para identificar indivíduos, reconstruir perfis biológicos e colaborar em investigações jurídicas e humanitárias. Nesse contexto, o esqueleto humano torna-se documento biográfico, capaz de revelar idade aproximada,
sexo biológico, ancestralidade populacional provável, traumas e padrões de vida. Mais recentemente, a antropologia biológica tem incorporado debates sobre saúde global, desigualdade biológica e impactos das transformações ambientais contemporâneas sobre o corpo humano. Questões como obesidade, estresse crônico, urbanização acelerada e mudanças climáticas são analisadas como fenômenos bioculturais, ou seja, processos nos quais fatores biológicos e sociais atuam conjunta assim. A antropologia biológica não busca reduzir o humano a biologiases, mas compreender como a biologia humana é inseparável da história evolutiva, das práticas culturais e das condições ambientais que existência como espécie.